Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou apresentar as minhas leituras de outubro para vocês. Então, vamos lá? O primeiro livro que eu li se chama Ela Fica com a Garota. E foi uma das minhas grandes surpresas. Eu acabei lendo naquele desafio da PAN, que é ler todo dia 30 minutos, por 30 minutos. E aí eu consegui fazer isso nesse mês. Foi muito bom. Porque eu fui lendo, então, esse livro aos poucos, e aí o desenvolvimento. Ai, foi tudo um sabor, sabe? A gente tem duas personagens, a Molly e a Alex. A Molly, ela é extremamente tímida, a ponto de, tipo, os únicos amigos dela serem as pessoas da família dela. Então, a mãe é a melhor amiga, e por aí vai. Já a Alex, ela é super comunicativa e ela sabe que ela é bonita. Então ela usa isso ao favor dela por várias ocasiões ao longo do livro. Eu ficava só assim, ó, espertinha ela. Então elas estão indo pra faculdade, cada uma, né, tem o seu tipo de vida, os seus desafios. A Molly, por ser extremamente tímida, ela gostaria de ir agora na faculdade, conhecer novas pessoas, fazer amizades. Só que a esperança dela era de que ela ficasse num quarto compartilhado. Então, ela teria uma companheira de quarto que ela interagiria, eventualmente, talvez se tornaria amiga dessa pessoa. Entretanto, isso não acontece porque ela pega um quarto único. E aí acontece, assim, o maior medo dela. E então, ela acaba vendo algumas pessoas do passado dela, que estudaram com ela no ensino médio, ela trocou uma outra palavra, e é convidada para uma festa. Nessa festa, ela vê a maior crush dela, que é uma menina também no ensino médio dela, e ela conhece a Alex. E acaba por ela, depois de algum tempo, né, ela acaba pedindo ajuda pra Alex pra conseguir conquistar essa garota que ela tem um crush, né? Agora, a Alex, ela tá tentando se provar pra namorada dela de que ela consegue ficar sem namorar várias pessoas. É meio que provar que ela é fiel, sabe? Enfim, muito estranho. E aí a Alex, ela meio que propõe esse acordo então pra Molly. E aí a Molly fica tipo meio. A princípio ela não quer, né? Não quer participar disso. Mas depois ela acaba reconhecendo, então a ajuda. Reconhecendo que ela precisa de ajuda. E aí ao longo desse tempo, a gente vai vendo que a Molly, no começo, ela não gosta da Alex. E é interessante como vai construindo essa amizade, sabe, a princípio. Porque ambas são tão diferentes e é muito legal ver elas encontrando coisas em comuns, se preocupando umas com as outras. Então, é isso. O que eu posso falar por agora. Quando você for ler, você vai descobrir muita coisa boa. É, E aí alterna, né, ao longo do livro, a visão dessas duas personagens, né? Tanto a Molly quanto a Alex. Enfim, é isso. Leiam, leiam muito. Ela fica com a garota. É um romance sáfico e surpreendente, surpreendente. Assim, meio estilo comédia romântica, sabe? Super fofinho. De verdade. Ah, e também ele pode parecer também um pouco. Pode parecer que seja só fofinho, mas acaba abordando alguns temas super importantes, como por exemplo, a escolha do seu curso, tipo, você escolher aquilo que você quer, ou escolher aquilo que vai te dar mais dinheiro, a questão de ter um parente, uma pessoa muito próxima de você que tem vício em álcool. Então, é enriquecedora essa leitura, sério. Bom, em seguida eu li Os Padrinhos. No caso, já estava na minha lista de leitura há um bom tempo, porque é um livro nacional muito famosinho, assim, de romance. Eu achei ele gostoso de ler, tipo, ele é super viciante. Eu li acho que em 2 dias, assim, e foi, tipo, foi uma leitura muito corrida, digamos assim, sabe? Tipo, eu comecei a ler, eu não queria parar, literalmente. É... Nós temos dois personagens que se odeiam. Na verdade, o personagem principal, ela odeia o cara que acaba sendo também o padrinho desse casamento. E ao longo do livro, eles vão ter que se ajudar, né? Porque eles estão ajudando os noivos com o casamento em si, com todos os preparos.
E eles já se conhecem há algum tempo, até porque ambos são amigos, né? Do, da galera que vai se casar, né? Dos noivos. E aí. Ah, aí coisas vão acontecendo, sabe? Eles vão descobrindo uma paixão que eles têm um pelo outro. Mas acaba. Acho que, tipo, não existe antes, sabe? Foi ao longo do livro que foi construindo esse interesse romântico, de certa forma, essa preocupação um com o outro também. E é muito gostosinho. Sério, eu fiquei entre dar 3 estrelas e meia, porque ele é um livro mais curto, eu acho que é pra ele ser bem dinâmico mesmo. Então, tá aí, uma comédia romântica. Acho que é considerada uma comédia romântica, porque tem uma cena de vergonha alheia que eu ficava tipo, gente. Ai, mas é muito bom mesmo. O terceiro livro que eu li foi Carmilla. Essa leitura foi estranha, tipo, de verdade. Porque o que acontece? Eu tinha em mente que era um romance sáfico e eu jurava que ia ter mais romance. Entretanto, eu esqueci que esse livro ele é antigo para um caramba e ele foi escrito por um homem. Então, o que acontece? A gente tem indícios de que poderia ser um romance, mas não, não sei se chega a ter realmente um relacionamento, sabe? A Carmila, ela é obcecada por uma garota e aí ela é acolhida na casa dessa garota, então por um tempo a gente vê a interação dessas duas personagens e tem de certa forma uma tensão entre elas, só que ao longo também do livro o enfoque é mais em descobrir essa personagem tão misteriosa que é a Carmila, sabe? E não achei ruim, acho que muitas pessoas podem gostar. Foi uma leitura direcionada pro Halloween, porque eu falei assim, nossa, não, vou pegar alguma coisa no contexto de vampiros, essas coisas. Então, apesar de eu ter achado um pouco maçante, é uma leitura boa. Recomendo. Bom, por fim, agora eu vou falar sobre o livro Pachinko. No caso, foi um livro que eu levei 5 meses pra ler, porque ele é grande, ele é denso e tem muita história dentro dele. É uma ficção histórica, assim, sensacional. A gente acompanha a princípio a Sunja. E a história começa, na verdade, com os pais dela enfim, até a concepção dela, mas isso é tipo 2 capítulos. E a partir dela, a gente acompanha as gerações que se seguem. Então, os filhos e netos dela. Na primeira parte do livro, a gente tem o contexto da infância dela e a explicação do motivo dela ir para o Japão. E depois que ela vai para o Japão, tem a questão da discriminação, que pega muito forte no livro. Ela é bem explícita, porque os sul-coreanos não conseguem fazer praticamente nada no Japão. Eles são extremamente limitados pelos japoneses. Eles não podem trabalhar para os japoneses, porque os japoneses não querem contratar sul-coreanos. Eles não têm locais para morar. Os japoneses estão explorando eles, com impostos e tudo mais. E até mesmo nas escolas, as crianças sul-coreanas são super julgadas. Então, tudo isso faz com que desmotive, né? Eles a continuarem os estudos, por exemplo, e acabarem indo para outros caminhos, né? Como, por exemplo, trabalhar como seria feirantes, eu diria assim. E porque assim eles não dependeriam de japoneses, né, para conseguir trabalhar. Tem uma coisa muito interessante também, que é o aspecto do pachinko. Pachinko é como se fosse um local de apostas, mas é como se fossem jogos, né? Você paga meio que pra jogar. E foi uma das formas que tiraram de conseguir ter uma vida digna. No sentido de, tipo, eles não eram aceitos pelos japoneses, mas eles conseguiam ter dinheiro suficiente para se manter, para ter realmente recursos. Então, em questão material, eles conseguiam se manter muito bem, né? Quando conseguiam subir nessa hierarquia e
serem donos, né, de pachinkos, mas eles ainda não eram aceitos. Ao longo do livro a gente também vê questão religiosa, como pessoas que eram mais parecidas com os japoneses às vezes tinham uma certa vantagem por se passarem por japoneses, sabe? Aliás, perdão, deixa eu fazer uma distinção. Na verdade, não é só sul-coreana, né? Eu me confundi. O... É a colonização japonesa da Coreia, né? Como um todo, ainda não tinha essa divisão, ocorreu. Ao longo do livro tem uma parte em que dá pra entender que tá havendo a guerra na Coreia entre o norte e o sul, né? Que já tá meio que se dividindo, mas não é no começo. Mas a gente tem um dos personagens que ele consegue chegar a ir pra faculdade e tem uma situação que eu achei muito interessante e bem peculiar, que é ele tem uma namorada japonesa e ela acha ele extremamente interessante. Mas no sentido de, tipo assim, dá pra perceber que ela tem um fascínio muito estranho. Não é tipo amor, digamos assim, sabe? Não é que ela gosta dele e, tipo, gosta das diferenças. É aquela coisa da romantização do exótico, sabe? Pra ela, ele é exótico. Então, tipo, ela queria ficar com ele porque ele é coreano e não sei o quê. Uns negócios bem assim, bem maluco. Ah, porque ela é diferentona, sabe? Esse tipo de coisa. Eu ficava tipo, gente, que garota estranha. Enfim, e tem mais um ponto que eu achei muito interessante, que foi mesmas gerações que nasceram no Japão, então poderiam ser considerados japoneses, né? Tipo, pelo que a gente tem hoje em dia como nacionalidade, né? Você nasceu num país, você é daquele país, né? De origem daquele país. Lá não. Nesse contexto histórico, quem nascia no Japão, mas tinha descendência coreana, era considerado coreano. Então, sofria todos os estigmas, os preconceitos que os japoneses tinham sobre os coreanos. Tem várias outras coisas, esse livro realmente é bem longo, passa por várias gerações e dá pra ver também como cada um consegue encontrar, como cada um lida com essas pressões que os japoneses impõem nos coreanos, né? Tem a questão do suicídio, de tipo, não conseguir lidar com toda essa pressão. Tem também essa questão de trabalhar em algo que às vezes, é considerado, acho que, legal, e por aí vai. Enfim. É isso, leiam. É um livro escrito por uma pessoa que tem descendência, né, asiática. Então, tem a questão do lugar de fala. E é isso, esse livro é extremamente bom. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, vídeos de vlogs, de indicações do Kindle Unlimited e muito mais. Desculpa por estar fanha, mas assim, ou era gravar fanha, ou era demorar mais ainda pra gravar. E já faz assim, acho que umas 3 semanas que eu não lanço vídeo, 4. Então, é isso. Um beijo. Tchau! Até o próximo vídeo.